Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite. Pessoal, eu sei que a iluminação tá bem ruim, tá? Mas infelizmente eu não estou gravando no local de costume. Estou gravando no meu quarto hoje, então a iluminação vai estar um pouco ruim mesmo, beleza? Mas vamos ver no que dá. Tá dando pra enxergar e pra escutar bem, né? Eu espero. Se alguém puder falar aí como que tá o áudio, tá? Só pra eu saber se tá bom essa voz ou preciso aumentar o volume aqui, né? Aí se alguém puder me avisar sobre como que tá o áudio, tá? Ah, que bom. Muito bom. Obrigado, viu? Já vamos iniciar já. Então hoje, né, acho que vocês viram, né, eu fazendo, né, falando sobre a live. Então, a live hoje é sobre, mais uma vez, a questão de potência, tá? Eu já fiz mais ou menos umas 2 lives falando sobre isso, só que hoje a gente vai focar um pouco nas potências baixas, tá? A gente vai focar um pouco mais na questão do porquê, né? Por que existem as potências baixas, por que elas são utilizadas, e o que a gente tem que pensar quando a gente vê uma potência baixa sendo utilizada, quando a gente vê um remédio industrializado, né, um homeopático industrializado sendo utilizado, como que a gente tem que olhar isso, né, entender por que se usa as potências baixas nesses casos e não em outros casos. A gente vai focar um pouco mais nisso, tá bom? Nessas potências hoje. Eu já fiz uma live uma vez falando, comentando um pouco, né, como escolher as potências, né, como saber qual potência dá, em qual momento, e por aí vai. Mas como eu disse, hoje a gente vai focar nessas potências baixas, tá bom? Então vamos, deixa eu ver que horas. Pausou, agora voltou. Aí voltou. Aí. Bem, eu espero que não pause de novo, a conexão também não está muito legal, além da iluminação. Mas desculpa, foi o que deu para arranjar hoje, tá, pessoal? Então vamos começar, tá? Para não perder mais tempo. Já temos mais ou menos 10 pessoas. Então vamos lá. Hoje de manhã vocês viram que eu fiz uma série de stories mostrando um pouco dos medicamentos industrializados, né? Principalmente os da Almeida Prado, que são bem famosos, né? Até tem muita gente que usa e nem faz ideia que aquilo é homeopático, né? Até engraçado. Então, e aí então vocês puderam perceber que eu fui colocando algumas das composições que mostravam lá, né? No site mesmo da Almeida Prado. Vocês podiam ver que era uma questão eletiva, né? Todos os medicamentos utilizados lá estavam em potências baixas, né? A potência mais alta que você conseguia ver era 6, né? Sendo que muitas vezes, às vezes na farmácia a gente usa tipo assim, como se fosse a mínima 6, né? Dali para cima. Então, e isso é muito específico dos medicamentos industrializados. A gente pode ver que isso é realmente muito específico deles e todo medicamento homeopático industrializado geralmente vai estar desta forma, né? Que assim, medicamentos são focados em certos sintomas, em certos processos patológicos, né? A gente vai sempre observar isso, que eles vêm desta forma. Mas por que esses medicamentos vêm em potências tão baixas, né? A gente pega alguns remédios lá da Almeida Prado, por exemplo, alguns estão até em CH1,
CH2, D, né, D3, D1, D2, a gente vê que são né, potências extremamente baixas. Tá, mas por que isso? Né, qual é a finalidade? Por que se coloca, então, potências tão baixas? Para a gente saber melhor sobre essa questão, para a gente entender melhor, saber como olhar para isso, a gente precisa voltar lá atrás. A gente precisa voltar no próprio Hahnemann, né? E nas primeiras experimentações e entender um pouco de experimentação homeopática, tá? Que também vai nos levar a entender um pouco sobre matéria médica. Mas voltando na questão da experimentação, a gente precisa realmente olhar para a experimentação e ela vai nos dar a capacidade de entender muitas vezes o porquê de potências baixas, tá? E não só a experimentação, mas muitos médicos, né, naquela época do Hahnemann, né, naquela época, 1830, 40, né, aquele século, né, muitos médicos com muitas experiências conseguiram mostrar que quando você alterava a questão de dose, você conseguia mudar o efeito. Só que o mais engraçado é que você não só mudava a força, né? Às vezes a gente fala isso, não depende da dose e tal, mas às vezes a gente fica focado um pouco na questão de, tipo, ter uma dose pequena, você vai ter um efeito um pouco menor. E uma dose mais forte, você vai ter um efeito forte. Mas não é só isso que foi observado nos experimentos antigos, nos experimentos desses médicos contemporâneos de Hahnemann. Muitos experimentos mostraram o quê? Que muitas vezes doses menores que aquelas que eram usadas, que eram mais usuais, tinham exatamente efeitos contrários àquelas doses usuais. Isso é o que é mais interessante. Na verdade, isso é extremamente interessante, porque aí isso mostra pra gente que ali existe alguma lei da natureza que você consegue, então, fazer uma coisa contrária. Você consegue pegar, invertendo a dose, diminuindo a dose, muitas vezes, você consegue fazer o quê? Inverter o tipo de efeito. Ou seja, fazer o efeito exatamente contrário daquele que a droga, em estado, né, numa dosagem mais ponderal, possuía. Né? E isso muitos cientistas da época conseguiram observar. Tanto que aqueles mais famosos que acho que todo homeopata conhece, que seriam os... Deixa eu pegar aqui que os nomes é um pouco difícil. O Hugo Schultz, né? E o Rudolf Arndt, que formaram então a lei de Arndt-Schultz, né? Que eu acho que todo homeopata, não sei aí se todos que estão assistindo são homeopatas, mas a maioria dos homeopatas conhecem essa lei, entende um pouco dessa lei, que é a lei de Arndt-Schultz, que fala exatamente o quê? Né? Na verdade, são dois amigos, né? que estudavam juntos, faziam os trabalhos juntos, e basicamente essa lei de Arndt-Schultz ela vai nos ensinar e vai mostrar essa questão que eu tinha falado, ou seja, de inversão, dose e efeito. Quando a gente diminui a dose, a gente pode observar um efeito absolutamente contrário àquele da droga ponderal, tá? Então, eu gosto sempre de ler, né? Eu gosto muito. Você pode estar se perguntando, Nelson, mas como é que eu consigo conhecer melhor essas coisas? Como é que eu posso? Você tem alguma referência para nos dar? A referência que eu dou para você entrar mesmo de cabeça nesses assuntos um pouco mais acerca principalmente de cada pilar da homeopatia, de um jeito muito profundo, com o livro do Dr. Denis Demarque, tá? O Homeopatia, Medicina de Base Experimental. Esse livro do Denis Demarque, para mim, sinceramente, é uma obra-prima, tá? Para mim, o Denis Demarque é um gênio, tá? E esse livro, principalmente no capítulo de lei da analogia, que seria a lei dos semelhantes, você consegue ver muitas dessas coisas. Ele vai contar realmente a história de como que essa questão de dose e efeito existia na época de Hahnemann, né? E muitos desses profissionais, tanto o próprio
o próprio Schultz, né? O Arendt também, eles se basearam, os seus experimentos se basearam no próprio Hahnemann, nas próprias coisas que o Hahnemann vinha descobrindo. Com o quê? Com as experimentações patogenéticas, né? Com as experimentações no menção. Então eu vou ler para vocês uma parte do livro aqui do Dr. Denis Demarque, que eu acho impecável, né? Ele vai falar o seguinte: a lei da analogia, né? Quando o Denis Demarque fala lei da analogia, ele está falando basicamente da lei da semelhança, tá bom? A lei da analogia se situa no plano da especificidade biológica. Especificidade biológica. Sua aplicação terapêutica mais comum, eu vou repetir, sua aplicação terapêutica mais comum não depende de forma alguma da inversão de ação conforme a dose. Ou seja, o próprio Denis Demarque está falando aqui que a própria lei da semelhança, né? Lei da analogia, que ele fala também, posta na homeopatia, ela não se situa no campo da lei de inversão de ação conforme a dose, que é a lei de Arendt-Schultz. Léo, então você está falando que o Denis Demarque diz que os remédios em baixas potências, então, não são remédios homeopáticos? Não é exatamente isso. Mas quando ele fala, a lei da analogia se situa no plano da especificidade biológica, a gente tem que lembrar, pessoal, que o remédio homeopático ele funciona mais por uma questão qualitativa. Sempre imprescindível que a gente se lembre disso quando a gente for pensar em homeopatia. Pausou, aí voltamos. Então, sempre quando você for pensar em homeopatia, lembre-se dessa questão. A homeopatia ela funciona através de uma questão qualitativa, que é a questão da especificidade biológica, ou seja, a semelhança com o quadro total, tá bom? A lei de Arendt-Schultz, basicamente, o que ela faz, o que ela nos dá, é mostrar que as substâncias vão causar um efeito contrário no corpo quando você diminui a dosagem dela, tá bom? Então, substâncias, às vezes, que vão causar, por exemplo, uma constipação, em quantidades bem menores, podem causar soltar o intestino, por exemplo. Vamos ver, por exemplo, aqui o caso do nátrium sulfúrico, que é o quê? O sulfato de sódio. E tem um texto aqui também no livro do Dr. Denis Demarque que ele vai falar uma coisa bem interessante. Ele fala o seguinte: a lei de Arendt-Schultz se aplica de maneira evidente no nível do plano funcional intestinal. Ou seja, vocês veem que quando a gente fala de lei de Arendt-Schultz, de inversão, dose e efeito, nós estamos tocando no quê? No plano funcional daquela parte específica do organismo da pessoa. Nós estamos falando de individualização, de sintomas peculiares, de sintomas gerais, de características constitucionais. Estamos falando de uma coisa localizada, tá bom? Aí ele vai falar o seguinte: 30 gramas de sulfato de sódio, que seria o nátrium sulfúrico, provocam um efeito purgativo. Presta atenção nisso aqui que está escrito aqui agora, porque tem toda a ligação com o tema da nossa live. Efeito purgativo em toda gente. Ou seja, quando você dá 30 gramas de sulfato de sódio, você pode ter 20 pessoas. As 20 vão possuir, aquilo vai promover o que nelas? Um efeito purgativo, tá bom? Só que aí então, vamos diminuir isso, vamos diminuir, vamos tirar as 30 gramas, vamos deixar menos? Aí ele vai falar o seguinte: esse campo das 30 gramas é um campo de aplicação puramente sintomático e paliativo da lei dos contrários. Ou seja, aqui a gente está falando o que ainda? De alopatia, né? A ação purgativa
é, aliás, seguida de constipação reacional, que foi uma coisa que o próprio Hahnemann citou, né? Quando você tem o efeito primário, o organismo devolve com o quê? O efeito secundário, né? Só que vamos diminuir, vamos abaixar isso daí. Vamos pegar agora, em vez de 30 gramas de sulfato de sódio, vamos pegar 0,5 grama de sulfato de sódio. Vocês estão vendo que a gente ainda não chegou nos remédios infinitesimais? A gente ainda está com o remédio ponderal, a gente ainda está com o sulfato de sódio, podendo vê-lo, podendo contá-lo, né? Podendo pesá-lo. 0,5 grama de sulfato de sódio, presta atenção, acalmará a diarreia banal, também, presta atenção, em quase toda a gente. Vamos pegar desses 20 que a gente fez causar um efeito purgativo do sulfato de sódio. Nesses mesmos 20, se a gente desse essa meia grama de sulfato de sódio, o que iria acontecer? Né? O que iria acontecer? Praticamente todos, vamos por aí que 19 deles, iriam ter um efeito de acalmar uma diarreia banal. Vamos imaginar que esses 20 estivessem agora com diarreia, e então o sulfato de sódio iria acalmar essa diarreia banal. Também em quase todas essas 20 pessoas. Ou seja, vocês observaram bem o que está descrito? Observe, eu vou fechar a porta aqui porque meus cachorros inventaram de começar a gritar aqui do meu lado. Mas então, pessoal, vocês observaram bem o que eu li no livro do Dr. Denis Demarque? É exatamente esse o ponto que a gente toca quando a gente fala de remédios industrializados, ou seja, hipotências baixas, né? As potências baixas, né, muito baixas, CH1, CH2, 3, D, nada mais são do que elas vão funcionar, elas vão ter a sua funcionalidade através dessa lei de Arendt-Schultz. As potências baixas, a lei de Arendt-Schultz se aplica de maneira perfeita nelas, tá bom? Por quê? Porque é quando acontece essa questão da inversão, dose inverte o efeito. Quando você abaixou a dose, você inverte o efeito. Então, tudo bem, a gente não está dando mais o Sene, por exemplo, 1 grama de Sene. A gente está dando o quê? CH1, CH2, CH3, né? Só que a gente está fazendo o quê? Essa inversão. Ou seja, ainda a gente está colocando, ainda estamos no plano, o quê? Da lei de Arendt-Schultz. Ah, Léo, mas então, a lei de Arendt-Schultz, em algum momento na homeopatia, ela deixa de existir, ela cai por terra, ela passa a não se enquadrar mais? Sim. Quando a gente faz o quê? Quando a gente aumenta muito a potência do remédio homeopático. Fala, mas por quê? O que acontece quando a gente aumenta a potência? Aí você pode. Aí eu acho que agora você está lembrando dos unicistas, né? Daquelas prescrições 30CH, 200CH, 1M, 50M, né? 50 milesimal. Vocês já perceberam, vocês já pararam para ver que todo unicista, geralmente, ele vai dar potências altas, mas mesmo de outras escolas, quando vão dar, por exemplo, quando estão buscando o simílimo, que seria o remédio constitucional, que seria o remédio de fundo, quando eles estão fazendo isso, o que eles fazem? Eles aumentam a potência. O que geralmente a gente faz? A gente aumenta a potência. Por quê? O que a experimentação no homem-são pode nos dizer disso? O que ela pode nos trazer de informação acerca disso? Ou seja, a gente falou aqui de algumas experimentações, de alguns testes dos médicos da época de Hahnemann, né? Mas vamos para a experimentação. Se a gente pega, por exemplo, a matéria médica,
né, que eu tô com a minha do Latu, a gente observa que geralmente em toda matéria médica tem uma parte lá no começo que vai falar o quê? Né, que vai estar lá. Ação geral do medicamento. Que geralmente essa ação geral é colhida através do quê? De intoxicações pelo remédio. De intoxicações pela droga. Ou seja, colheu-se o quê? Digamos que a toxicologia, né? Os processos toxicológicos que aquela droga causa no organismo. Né? Então aqui, por exemplo, eu abri no arsênico, né? E a gente vê aqui, ó, forças vitais em geral que paralisa progressivamente. Daí a sua imensa fraqueza e prostração. Sistema nervoso, notamos nessas alterações tão numerosas quanto marcadas. Então você pode ver que na ação geral do remédio vai estar sempre citando o quê? Questões localizadas, pontuais, né? A circulação e o sangue, nutrição, mucosas, serosas, estudo do arsênico. Você vê que quando a matéria médica mostra essa ação geral do medicamento, ela não está falando de sintomas específicos, ela não está falando de constituição, ela não está falando de sintomas peculiares, de modalidades, né? Porque geralmente isso daqui está sendo colhido do quê? Da toxicologia. Ou seja, quando a droga é ponderal, né, quando ela está ali, e mesmo o Hahnemann começou a testar, né, fazer experimentações com drogas ponderais, a gente observa o quê? Que geralmente a droga produz sintomas, produz um quadro patológico, um quadro da experimentação patogenética, que é bem o quê? Inespecífico. Né? Que é bem o quê? Inespecífico. Não tem muitos sintomas que são grandes coisas peculiares, que tem uma especificidade muito grande, que tem grandes modalidades. Não. São sintomas meio que inespecíficos e que todo mundo vai possuir se experimentar daquele jeito a droga. Só que quando o Hahnemann começou a aumentar, né, aumentar a potência, ou seja, diminuir a concentração dessas drogas, CH15, CH30, Hahnemann foi o que fez mesmo várias experimentações no CH30. O que você encontra num remédio homeopático dentro do frasco na CH30? Você não encontra nada. Só que Hahnemann começou a experimentar remédios na CH30 e aí então as experimentações começaram a ficar mais ricas. Ah, mas então as pessoas tinham mais sintomas? Não é só que elas tinham mais sintomas. Elas tinham sintomas característicos. A experimentação ficava rica em especificidade, que é o que o Dr. Denis Demarque cita aqui no livro. Especificidade biológica. A lei da analogia se situa no plano da especificidade biológica. Ou seja, as potências altas, elas são ricas em quê? Sintomas específicos. É por isso que quando a gente vai tentar buscar o semílimo, e aí, consequentemente, a gente busca o quê? Tá travando? Bem, aqui para mim, por enquanto, tá normal. Eu vi que algumas horas estava dando uma pausada por conta da conexão. Mas por enquanto tá normal, pessoal. Então, vou continuar. Qualquer coisa, depois vocês assistem ela gravada, tá? Porque não tem jeito. Então, me perdi. Então, o que acontece? O próprio Hahnemann, quando experimentou essas drogas na CH30, ele viu um quadro muito mais característico, muito mais específico, que dava modalização aos sintomas. Então, quando a gente vai tentar buscar o semílimo, geralmente a gente busca o quê? Modalização, especificidade, constituição, né? A gente busca aquilo que é mais da pessoa, não é mesmo? Então, sendo assim, quando que a gente usa potências altas? Quando a gente está buscando um semílimo.
seja, dependendo do que você pega para encontrar o remédio, você tem que aumentar ou baixar a potência. As potências baixas, principalmente nesses remédios industrializados, você não sabe quem vai comprar aquele remédio. Você não tem ideia de quem vai comprar. Se vai ser um sulfur, se vai ser um arsênico, se vai ser um nux, se vai ser uma pulsatila, se vai ser... se você não faz ideia. Sendo assim, você não pode aumentar a potência para fazer remédio industrializado. Porque você está dando para aquele remédio, quando você aumenta a potência, um caráter mais específico com alguém. Mas ele vai criar uma especificidade maior. Ou seja, só que quem vai tomar tem isso? Essa pessoa tem isso? Não. Muito provavelmente não. Então, como você não sabe o público que vai pegar esse remédio para utilizar, não tem como você dar potências altas. Não tem como você elevar as potências. Você tem que dar o quê? Deixar ali no plano Arendt-Schultz, que vai funcionar em quê? Em quase todo mundo. Na grande maioria das pessoas. Você pega aquele complexo, né, o 46, eu acho, que ajuda na constipação. Cara, aquilo funciona, né? E tanto que eu falei que tem muita gente que nem sabe que aquilo... Eu acho que o 46 ainda não é totalmente homeopático, né? Ele tem uma outra coisa lá, mas a maioria dos remédios deles são totalmente homeopáticos. E se você pega, muita gente utiliza e nem sabe que é homeopático. Ou seja, vai funcionar em quase todo mundo. Por quê? Porque está no plano da lei de Arendt-Schultz, onde a lei de Arendt-Schultz se aplica. E é isso que dá. E é isso que você consegue fazer quando você faz um remédio industrializado, um remédio homeopático industrializado. Agora, você não conseguiria isso com doses, com potências altas, porque as potências altas, elas necessitam do quê? De uma individualização. Né? Voltando aqui para a parte do que o Denis Demarque vai falar, ele fala o seguinte: a lei de Arendt-Schultz, aqui ó, nátron sulfúrico, né, que é o sulfato de sódio, em alta diluição, 15CH, por exemplo, acalmará a diarreia. Porém, a diarreia pós-prandial matinal no doente que tenha modalidades e características gerais do medicamento. Ou seja, ela vai até acalmar a diarreia. Só que se ela for uma diarreia pós-prandial e que tiver características um pouco gerais do que daquele doente, ela já não vai ser mais aquela coisa que serve para todo mundo. Ela vai ser uma coisa mais específica que serve para poucas pessoas. Entendeu? Então, a utilização das potências baixas, ela vem disso. Ela vem dessa necessidade de você manter a homeopatia onde? No plano da lei de inversão de dose, inversão de efeito, que é o plano da lei de Arendt-Schultz, onde a lei de Arendt-Schultz ainda se aplica. Né? Então, pessoal, é isso, tá bom? Quero agradecer por todo mundo que acompanhou. A gente teve um público, sim, né? Para minha página é um público grande, né? Porque geralmente tem 5, 10 pessoas, então... muito obrigado assim, a todo mundo que participou, quem está aí desde o começo, né, principalmente. Muito obrigado mesmo, tá, pessoal? Era mais ou menos isso que eu queria falar. Eu sei que eu enrolei, eu sei que a internet não estava tão legal, sei que a iluminação não está tão boa, vocês estão vendo que eu não estou na farmácia, sei que meus cachorros começaram a gritar aqui, mas muito obrigado novamente. Ela vai ficar gravada, então, entrei no final, entrei no meio, travou para mim, pega e assiste gravado, beleza? Tá? Vamos ver, acho que tem uma pergunta aqui. Nesse caso, esses homeopáticos em potências baixas são para doenças específicas? Sim, né? São não só doenças específicas, mas coisas localizadas, né? Processos patológicos localizados, coisas que são pontuais. Então, a constipação, é isso. Não é constipação pós-prandial que piora tal horário, que sai fezes esverdeadas com muco, não. Quando sai, né? Porque constipação não sai.
Mas pontuais, beleza? Então, muito obrigado mesmo, tá, pessoal? Obrigado aí pelo feedback. E é isso, espero, né, até amanhã. Amanhã vamos ter muito mais coisa na página. Espero que vocês acompanhem, compartilhem aí, tira um print, beleza? Eu sempre esqueço de falar isso, o pessoal fica bravo comigo. Tira um print aí da tela, aí posta aí no seu stories, né, que faz. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus. Até mais.